Olá, turma. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como preferirem. Seguimos aqui nas nossas aulas sobre patologias, né, do trato reprodutivo de fêmeas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre processos inflamatórios e infecciosos do útero. Bom, quanto então aos distúrbios da reprodução, né, que relacionam-se ao útero em que ocorrem processos inflamatórios podendo ser infecciosos, a gente inicia lembrando aí de um dos períodos mais críticos, né, para a fêmea, que é o puerpério. Normalmente no puerpério a gente tem uma alta incidência de infecções uterinas, né, quando há falhas no manejo reprodutivo, obviamente. E por que é importante a gente atentar para esse período e tentar minimizar esse tipo de ocorrência? Porque esse tipo de ocorrência, pessoal, incide em baixa produtividade, né? Então, se falando aí de vaca de leite, por exemplo, diminui a produção de leite, além de diminuir a chance desse animal reconceber, né? E se tornar, e assim, se manter ativo no rebanho. Com isso, pessoal, reduz também o que? O dinheiro no bolso, a lucratividade, né? Em se tratando de qualquer outra espécie, né? Você tem a vaca de leite, mas pode ser a égua, pode ser a porca, incide nos mesmos problemas, certo? E isso inicialmente, né, relaciona-se aí com uma dificuldade do animal em mover, né, a involução uterina. E aí esse período de puerpério, que até um certo tempo é fisiológico, se torna patológico, aumenta esse período, né? O animal se mantém numa condição acíclica ou de anestro, né? Não conclui o ciclo estral, não entra em si e ovula, formando o corpo lúteo. E aí, então, pessoal, tenho dificuldade de conceber novamente. Isso é herdável? Não, uma herdabilidade aí de 3 a 14%. Entretanto, quando um animal apresenta esse tipo de patologia uma vez na vida, a chance de ele repetir é de em torno de 25%. Bom, a incidência de infecções uterinas ela é influenciada, né, tanto pelo manejo de parição, né, os cuidados, a higiene e o manejo durante a parição, principalmente aquela parição que precisa ser assistida, auxiliada, o estado sanitário geral, né, tanto do rebanho, as instalações, enfim, do animal, organismos patogênicos que podem estar ali presentes no momento dessa aparição, né, que é um momento extremamente importante. Há fatores endócrinos particulares daquele animal, né, condição nutricional que ele se encontra, e o estresse do ambiente também pode impactar, pode influenciar para a ocorrência de infecções uterinas no pós-parto. Então, assim, pessoal, o período pós-parto, com as suas complexidades, né, com as suas complicações adversas, é o maior responsável aí pelo aumento na incidência de infecções uterinas. Bom, então aqui, só para vocês terem uma ideia, né, um útero de uma vaca pós-parto, né, 12 horas após o parto. Olha só essa estrutura. Se lembrem daquelas imagens que eu mostro para vocês um útero não gravídico. Então, olhem no que se transforma esse órgão, né, esse músculo, esse órgão. E aí vocês observem aqui, ó, o lúmen daquele mesmo útero, né, abrimos aquele útero 12 horas após o parto. Olha aqui, ó, isso são as cicatrizes, né, isso é um bovino, então são as cicatrizes lá do cotilédone, né, dos placentônios, né, que a gente tinha antes. E isso é um útero pós-parto 5 dias após o parto. Vocês já percebam que até o contorno já está voltando ao normal. Bom, isso daqui, pessoal, é um útero com infecção, né? Um útero que não conseguiu se restabelecer. Então, vocês observem aqui, ó, depois da abertura, né? Veio a ruptura, né? Foi rompido em função de toda a infecção, do processo inflamatório. E olha só esse exudato aqui. Olha só essa secreção acumulada aqui dentro. Né? Então, aqui, vamos entender direitinho como é que funciona esse restabelecimento, a involução uterina
e quando ocorre falha para que isso ocorra de uma maneira fisiológica. Bom, uma vez que houve o parto, a gente tem aí aproximadamente um período de 6 horas, né, do pós-parto, para que ocorra o delivramento das segundinas, né, daquelas estruturazinhas, né, que estavam envolvendo ali o embrião, certo? Desse momento até aproximadamente 10 dias após o parto, a gente chama, nesse momento, né, aproximadamente até 10 dias, a gente chama de puerpério recente. Nesse momento, eu tenho involução uterina e aí minha hipófise está restabelecendo os acúmulos, né, as concentrações hormonais para trabalhar novamente no ciclo estral desse animal, certo? Nesse momento, eu tenho ali, eu preciso que tenha ocorrido a eliminação, né, dos adjacentes, né, da placenta, enfim. Dos 10 dias pós-parto até os 21 dias pós-parto, a minha involução uterina ainda está caminhando, quase no final, né? Completa. E os estoques hormonais também têm que estar se restabelecendo. Tenho ali o que a gente chama de puerpério clínico. Passados os 21 dias, né, se a gente tiver, né, puerpério, naquele puerpério, né, que a gente já chama de tardio, catarro, né, a presença de algum processo infeccioso aparente ali, a gente pode imaginar que a gente vai ter ali um início de complicações. Depois dos 42 dias, essa fase a gente já chama de fase pós-puerperal. É para ter havido uma recuperação, né, um restabelecimento. O puerpério, pessoal, então, por definição, é um período que vai do momento do parto até o primeiro dia de cio, até o primeiro cio, no qual uma nova gestação pode ser, então, estabelecida. Nesse período, né, a gente tem, então, como eu já falei ali atrás com vocês, tem que acontecer, né, a redução do tamanho do útero, né, então vai ocorrendo uma vasoconstrição e uma contração muscular até mais ou menos 40, 50 dias. Os níveis de estrógeno estão lá em cima e a gente vai forçando aquele músculo a restabelecer o seu tamanho. A perda de tecido uterino, né, então vai descamando aquelas células velhas ali, desintegra, dissolui tecido residual, reduz o número de glândulas endometriais e também o volume de células miometriais, né, ao ponto que esse órgão restabelece seu tamanho. Reparação desse tecido residual e na cervic as mudanças envolvem principalmente redução do tamanho pela eliminação do fluido e redução do tecido muscular, né, que foi utilizado ali para contração para o parto. Todas essas modificações, né, elas ocorrem simultaneamente ao restabelecimento do sincronismo do eixo hipotalâmico hipofisário, seguido pela liberação de GnRH e FSH-LH. Né? Então, tudo isso vai acontecendo ao ponto de que essa comunicação hipotalâmico hipofisária gonadal se torne ativa novamente. Bom, então, repetindo, né? Tem o parto e involução uterina. Nesse momento de involução uterina, pode ocorrer uma maciça contaminação uterina, certo? Então, esse período é o período que a gente chama de período crítico. E quais que são os micro-organismos, né, que são acidentais, né, que podem contribuir para que isso se torne bem complicado, né? Então, bactérias coliformes, bactérias incidentais, né? Bactérias coliformes, aquelas lá do grupinho de sempre, Escherichia coli, Proteus, Enterobacter. Incidentais, Streptococcus, né, todas, Staphylococcus, Pasteurella hemolytica. Actinomyces pyogenes, né? Bactérias anaeróbicas, ou seja, gram-negativas. Fusobacterium bacteroides, Veillonella. Bactérias anaeróbicas, gram-positivas. As bonitas do gênero Clostridium, né? Então, ocorrendo isso aqui, pessoal, a gente tem aí uma imunossupressão fisiológica, né, nesse momento, e por isso é tão importante a gente trabalhar de uma forma incisiva, acompanhar de perto, né, porque a gente está tendo ali uma imunossupressão fisiológica, né, e o útero nesse momento é um meio que é propício para o desenvolvimento desregrado desse tipo de micro-organismo aqui. Tem o calor,
tenha nutriente, além da inércia uterina. Ainda tenho altos índices, né, de progesterona ali naquele momento, embora eu tenha o estradiol aumentando aos poucos, né? Tem estradiol, mas tem ainda uma inércia, porque é um órgão que está aumentado muito de tamanho, então eu possibilito que esses micro-organismos aqui encontrem um ambiente excelente para o seu desenvolvimento, né? Então, nesse período aqui, né, entre 6 horas pós-parto até os 10 dias pós-parto, até os 21 dias pós-parto, a gente tem ali principalmente os coliformes e as bactérias incidentais podendo atuar aqui nesse momento, né? Passados os 21 dias, né, tendo ocorrido a ovulação, já houve o restabelecimento da comunicação do eixo hipotalâmico-hipofisário, ovulou, eu diminuo esse risco, aumento aqui, né, a progesterona de novo, e isso diminui um pouco, né? Mas ainda tem aqui, ó, os arcanobactérios piogênicos, que ainda podem estar atuando, e os anaeróbicos, os gram-negativos, né? Que podem também estar trabalhando. Os anaeróbicos gram-positivos, desde lá das 6 horas pós-parto, né? E tudo isso pode, então, desencadear o processo inflamatório da parede do útero. Tá, uma coisa importante. Essa ovulação aqui, né, que pode acontecer a partir lá dos 21 dias pós-parto, em vacas de corte, normalmente vacas de leite, a expectativa é que essa ovulação ocorra em torno de 30 dias pós-parto, certo, pessoal? Então, ela é um pouquinho mais tardia, tá? Uma diferençazinha aí para vocês anotarem junto com as anotações que vocês fizeram para o trabalho de diferença entre animais taurínicos, por exemplo, tá bom? Bom, o que é o mecanismo de defesa do útero, então? Mecânico, contração, fisiológico, modificação daquele meio, né? Diminui células endometriais, glândulas secretoras, né? Para melhorar a característica daquele meio ali. Perdão. Bom, existe uma variação hormonal, né? Que antes eu tinha progesterona, eu começo a ter mais estrogênio, em função de todo o mecanismo de lise do corpo lúteo, né? E desenvolvimento folicular que se inicia. O parto já ocasiona isso. A gente vai ver logo adiante de uma forma gráfica como tudo isso acontece, né? No parto, a gente já espera que ocorra eliminação de secreção uterina e aumente a contratilidade, o que faz com que parte daquilo que não é bom também já comece a ser eliminado. Mas eu posso ter alguns fatores aí causando a infecção uterina, como por exemplo, os nutricionais, tá? E agora é o que a gente vai ver graficamente aqui para entender. Então, a deficiência, por exemplo, de alguns minerais, macro, microminerais, vitaminas, né, que tem que ser fornecidos na dieta pré-parto, desencadeiam alguns distúrbios, né, ou predispõem os animais a ter uma maior chance, né, de apresentar alguns distúrbios inflamatórios pós-parto. Bom, isso aqui é um gráfico que mostra a ingestão de matéria seca de vacas no período de transição, que é o período de transição do parto e do início da lactação. Não, uma vaca que foi seca, né? Pariu e começa a lactar novamente. Né? Então, eu tenho aqui, ó, daqui para cá, 3 semanas antes do parto e daqui para cá, 4 semanas depois do parto. Então, o animal vem comendo aqui em torno de 9 quilos de matéria seca por dia, aí cai para 8, próximo de 7 quilos, né? E de 7 quilos, né? Nas próximas 3 semanas ele passa a comer 18 quilos, né? De matéria seca. Então, assim, é uma mudança abrupta, né? No comportamento alimentar. Então, quer dizer, tudo que essa vaca tinha que ter de nutrientes tem que ser ingerido antes disso aqui, antes dessas 3 semanas, né? Porque isso é um momento crítico, que ela diminui o consumo alimentar. E aí aqui a gente tem um outro gráfico que mostra o balanço energético pré-parto de vacas no período de transição, tá? Então, por exemplo, aqui, o balanço energético, né, megacalorias por dia e os dias do parto. Então, aqui, dia 0 é o dia do parto, aqui 21 dias antes do parto eu tenho um balanço energético positivo, uma semana antes eu já tenho um balanço energético negativo, que se acentua na primeira semana do pós-parto. Então, quer dizer, falta nutriente, né? Porque reduz o consumo, como vocês estão vendo aqui, alimentar. Então, quer dizer, ela tem que ter tido pré-parto um aporte nutricional adequado para que nesse momento crítico aqui, né, em que o balanço energético negativo é absurdo, ela não sofra
com a deficiência de determinadas vitaminas, principalmente macronutrientes, vitaminas, certo, pessoal? Esses minerais. E aí, então, um segundo fator, né, que pode predispor à infecção uterina é a questão da higienização do ambiente, né? Então, preconiza-se sempre que aqueles animais próximos do parto, 30 dias, 40 dias pós-parto, sejam conduzidos, né? Cada propriedade tem um regime, né? Mas a gente preconiza que seja conduzido a um piquete próprio, né? Ou um ambiente que seja próprio para parir, certo? Que seja principalmente próximo das localidades onde moram funcionários, né? Ou o próprio dono, né? Que seja uma área de fácil higienização, de fácil limpeza e nunca esse tipo de situação aqui, ó. Porque isso aqui, vocês imaginem uma vaca no momento de parto totalmente vulnerável, cérvix aberta, a quantidade de micro-organismos patogênicos que tem aqui, que pode adentrar o sistema reprodutivo e dificultar a evolução uterina, causar algum tipo de infecção pós-parto, certo? Outro fator, assistência no parto, né? Normalmente, vacas magras, muito gordas ou novilhas, né? Primeiro parto, né? Ainda não tem muito hábito. Está muito relacionado. Todas as vezes que a vaca precisa de assistência no parto, a chance dela ter um probleminha no pós-parto, uma infecção uterina, é maior. E por que isso, pessoal? Olha essa situação aqui. Essa foto é bem antiga, mas enfim, isso daqui é uma vaca, isso é um bezerro, sendo puxado por cabo de aço, como vocês estão vendo aqui. Então, vocês imaginem nesse momento aqui, o placentônio se desintegrando, né? As carúnculas dos cotilédonos se despregando. Vocês imaginam o tamanho da hemorragia que isso causa aqui no animal, né? Enfim, além de toda a tração do útero, né? Para fora, né? Tração caudal desse útero aqui que pode prolapsar, né? E aumentar mais ainda as chances desse animal não servir mais para a reprodução, né? Então, esse tipo de coisa aqui, pessoal, não pode existir na realidade de vocês. Gravem isso aqui. Não permitam que isso aconteça. Não seja coadjuvante disso aqui, né? A partir de hoje, vocês, como estudantes veterinários, têm essa responsabilidade, né? Tem dificuldade de parto, o bezerro está mal posicionado, tem algo acontecendo fora do comum, o máximo que a gente pode fazer aqui é ajudar no posicionamento. Não deu? Cesárea, tá, pessoal? Não tem o que pensar. Bom, aqui, né? Quanto maior a ocorrência de parto em áreas confinadas, maior atenção deve ser dada à higienização, tanto antes, quanto durante, quanto depois do parto. Por quê? Já falei lá para vocês, nesse período, a cérvix está dilatada, aberta, então o útero fica totalmente exposto àqueles agentes infectantes que estão no ambiente, incluindo bactérias, vírus, fungos e outros demais contaminantes. O útero, então, pessoal, fica irritado, além de estar irritado pelo parto, o útero fica irritado pelo parto, então ele fica muito suscetível a infecções ali. Bom, outro ponto, a ajuda ao parto, que eu já falei lá atrás, não deve ocorrer antes que seja realmente necessário. A interferência cedo demais num parto pode trazer mais problemas do que ajudar. Antes de ajudar um parto, a região perineal da vaca tem que ser limpa com água e sabão. Os instrumentos obstétricos devem ser infectados. Luvas devem ser usadas para proteger tanto a vaca quanto o técnico que está realizando aquele procedimento. Bom, vamos seguindo aqui com relação à detecção de cio imprecisa, né? Às vezes o sujeito vai lá para fazer uma inseminação, achou que a vaca estava em cio, foi feita uma detecção errada, e aí ele adentra o útero no momento que não é propício. Pode causar uma infecção bacteriana ou, né, por qualquer outro micro-organismo. Infusão uterina no pós-parto. Bom, isso aqui, pessoal, pode ser usado por N motivos, né? Às vezes o sujeito faz uma infusão ali, com o objetivo de lavar o útero, auxiliar na liberação da placenta, enfim. E aquilo ali é mais patológico do que benéfico também, né? Quando você infunde qualquer tipo de substância, você está levando acidentalmente coisas que são indesejáveis. E nesse momento, no pós-parto, que o útero está tão suscetível, fica mais grave ainda. Então, a gente tem que ter uma certa ressalva para recomendar também esse tipo de protocolo.
Então aqui, ó, mais uma vez, olha isso. Corno aqui, rompido, né? Com a infecção uterina muito forte. Aqui, de novo, aquela mesma imagem, né? Totalmente aberto aqui, ó, expondo aqui as carúnculas, como vocês estão vendo. O que mais, pessoal? Distúrbios da gestação e do parto. É um animal que já teve aborto, né? Ou acabou de fazer um aborto. Tem chance de não liberar toda a placenta, às vezes o próprio feto, e ter algum problema reprodutivo, alguma infecção uterina conseguinte, né? Parto de gêmeos, né? Muitas vezes o útero ele fica muito maior. Então a evolução uterina ela fica mais prejudicada, demora um pouco mais, e isso predispõe à ocorrência de infecção acidental, né? Fetos mumificados que são macerados, enfim, tudo isso predispõe a aumentar o número a carga de micro-organismos patogênicos. E, por último, não menos importante, talvez o que é mais incidente, a retenção das membranas fetais, né? Que muitas vezes é causado por uma atonia uterina. O útero para a contração e aí não consegue eliminar toda a membrana fetal, né? Tudo aqueles anexos que deveriam ser eliminados. Vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre isso. Alguns dados de pesquisas bem recentes, né? E vem sendo feita pesquisa cada vez mais nessa área, mostram que a contratilidade uterina, embora seja reduzida em vacas com retenção de placenta, parece ser suficiente para a expulsão da mesma, né? Então a gente tem que ter paciência. Um ponto. Segundo ponto, a principal causa seria a não degradação daqueles pontos que unem as carúnculas dos cotilédonos. Então, se eu puxar, eu vou estar talvez causando um problema muito maior, certo? Agora aqui, essa ilustração gráfica para vocês entenderem até o que a gente mencionou lá atrás sobre a falta de alguns nutrientes, né, em função do balanço energético negativo desse período de transição, desse período pós-parto. Então, vocês imaginem aqui, ó, existe uma liberação bastante elevada de cortisol durante o trabalho de parto, certo? Antes que ocorra o parto, vocês lembrem que o ovário tem um corpo lúteo que impede que o útero contraia e expulse aquele feto prematuramente, certo? Só que o que acontece? Quando vai chegando próximo do parto, aumenta a secreção de cortisol, esse cortisol chega lá nessas célulazinhas pink aqui, ó, que são chamadas de células binucleadas, né, que estão, eles chegam aqui, né, na placenta e eles fazem, eles chegam no útero e fazem com que essas células, elas migrem para a placenta, né? E aí o que ocorre? Estas célulazinhas secretam prostaglandina, pessoal, com estradiol, né? O que a prostaglandina faz? Lisa o corpo lúteo, né? Nesse momento, cai a concentração de progesterona. E aí o estradiol, que começa já a se elevar também, né? Sendo produzido também por essas células binucleadas, também se eleva. E aí começa a iniciar o parto, certo? Nesse momento, né, o sistema imune materno, ele entende que a placenta não é mais, não tem mais vínculo, né? E aí o que acontece? Ele rejeita o tecido placentário e isso resulta então na degradação e na expulsão da placenta. As teorias nos dizem que quando o animal está deficiente em vitamina E e selênio, por exemplo, por mais tem uma depressão, né, da resposta imune, né, e é a resposta imune que faz expulsar a placenta, né, degradar e expulsar a placenta. Então, automaticamente, se está deficiente de vitamina E e selênio, tem uma baixa resposta imune, com isso a dificuldade vai ser maior em expulsar a placenta. Esse cortisol que aumenta em qualquer situação, próximo do parto, ele também bloqueia essa resposta imune. Ele exacerba o que já existe nesse animal deficiente de vitamina E e selênio. E aí o que acontece? Não ocorre essa rejeição. Tem a liberação de prostaglandina, tem estradiol, só que não ocorre a rejeição da placenta. E aí o que acontece? Retenção de placenta. Daí a importância, né, desse animal ter um bom plano nutricional aí durante toda a vida, né, não só no pré-parto.
Bom, quanto à metrite puerperal, pessoal, aguda, né, também conhecido como metrite séptica, é um processo inflamatório gravíssimo, né? Pode vir de uma evolução de uma endometrite aguda, né? E ocorre após o parto, na maioria das vezes, e tem como sintomatologia, né, e evolução a endotoxemia, né? Então o animal pode vir a óbito, né? Acontece uma sepse mesmo. Bom, ela pode estar também associada à retenção das membranas fetais, como eu falei, né? Complicações obstétricas ou inclusive nascimento de gêmeos. Naqueles animais mais magros, com o score de condição corporal abaixo de 2, ou naquelas mais gordas, né? Acima de 4, também é muito comum. E o seu aparecimento é agudo. Tá tudo bem agora, daqui 1, 2 horas inicia o quadro. E sinais de toxemia, né? Então, sintomatologia nervosa, inclusive, ou septicemia. Tem lá febre alta, depressão, anorexia, com perda intensa da produção de leite, no caso de vaca que produz leite, cabra, né? Além de frequente descarga uterina aquosa e muito fétida, né? O cheiro é horroroso. Precisamos fazer diagnóstico diferencial para a possibilidade de mastite superaguda, deslocamento de abomaso, né? Então tem aqueles testes da rampa, né? Da tábua de madeira que a gente pode fazer para avaliar deslocamento de abomaso, auscultação, né? Da região ali de abomaso também pode ajudar. Pneumonia, peritonite ou qualquer outra enfermidade que seja sistêmica, né? Porque como ela também né? A gente precisa descartar as demais. Pode ocorrer sem ou com a retenção dos anexos, então não quer dizer que não teve retenção, está livre disso acontecer, né? Se dá pela inércia uterina e endotoxemia. Na palpação eu observo 3 camadas uterinas, muito exudato, a secreção que a gente já falou lá atrás, e horrível, né? E toxinas bacterianas absurdas que são absorvidas, né? E aí é onde causa a endotoxemia, né? Apatia, prostração, febre, taquicardia, taquipneia, secreção de sangue, odor horrível, como a gente já falou. A evolução é o óbito. E o prognóstico, então, para esse tipo de caso, fica bastante reservado, pessoal. Outra patologia é a cervicite endometrite pós-puerperal crônica ou catarro genital, né, como a gente também pode encontrar na literatura. Os principais fatores que predispõem à ocorrência dessa patologia são infecções puerperais, né, leves, retenção de placenta, infecção uterina, né, logo após o parto, padrões nutricionais deficientes, mais uma vez, né, a gente viu que a deficiência de alguns minerais, vitamina E ou selênio, por exemplo, faz imunossupressão, né, então já começa daí o problema. Situações de confinamento, falta de higiene, né, no caso de monta natural ou inseminação artificial, e incidência, ocorrência naquele rebanho de doenças sexualmente transmissíveis. As alterações normalmente histopatológicas, né, são observadas principalmente fibrose periglandular, dilatação das glândulas endometriais, eu posso fazer uma lâmina, né, do com parte do útero, né, e o infiltrado de células inflamatórias. A intensidade dessas alterações é que vai me dizer quão o processo é grave, né, e justamente porque vai retratar qual que é o grau da lesão endometrial, que tipo de célula que eu tenho ali. A classificação, né, o quanto é grave ou não, é baseado também no aspecto da exudação do útero, né, na característica do exudato. Então, o CG1, né, que é o catarro genital de grau 1, tem uma secreção, apresenta, né, uma secreção característica de muco, né, então é bem pouco clínico, um muco opaco com estrias ou grumos de pus, né, apresenta um aspecto um pouco curvo. A cérvix ela está em prolapso, né? Então no primeiro anel a gente observa um prolapso e o útero também se encontra bastante atípico, né, para esse momento. Se os normais, então a gente vai ter repetições, em alguns casos bem raros, né, de serviço, vai estar repetindo em cio muito raramente, sem alterações evidentes na palpação, a gente não consegue perceber. A cérvix ela não vai estar nem totalmente fechada nem totalmente aberta, e eu posso encontrar infiltração de neutrófilos ali. Quanto ao catarro genital de grau 2, essa secreção já fica um pouco mais purulenta,
Já começo a observar no trato genital externo alterações, vaginite, vestibulite. Lá naquela secreção nexudátil, eu observo grumos purulentos, né? Então tá bem turvo. E a secreção cervical também, muco purulenta. Bom, esse mucus com estrias e pus acumula-se então nos pelos da vulva, cauda e a anca. Então fica fácil a gente observar. Eu normalmente nesses animais vou encontrar na palpação CL persistente, né? Isso muito potencialmente pelas lesões que estão acontecendo do endométrio, que dificultam, né, a secreção da prostaglandina para alisar esse corpo lúteo. O útero vai estar bem flácido, sem nenhuma contratilidade, porque eu vou ter progesterona, né, sendo secretada, e a fórnix bem hiperêmica, né, se a gente fizer um exame mais abrangente, né, se a gente usar um equipamento para abrir e acessar o fórnix, a gente vai perceber que ela vai estar bem hiperêmica. Então, aqui, ó, esse é o tipo de secreção que a gente encontra, como vocês estão vendo ali. Aqui, ó, com o espéculozinho a gente também consegue acessar essa secreção, como vocês estão vendo. Ó, aqui ainda no comecinho, né, característico. E aí lá no catarro genital de grau 3, pessoal, secreção purulenta, um processo inflamatório que já é generalizado, né, cérvix e útero, né, não está mais apenas localizado na cérvix, e compromete a regularidade do ciclo estral, quer dizer, aquela vaca que ciclava normalmente já não o faz, né, o útero continua relaxado, por vezes pode estar volumoso, e essa infecção já se generalizou ali naquele local, o fluxo purulento, parede do útero bastante espessada, continuo visualizando o CL persistente e a fórnix bastante hiperêmica. Lá no grau 4, tem uma piometra se instalando, né? A cérvix aberta ou fechada nesse caso, comprometendo a regularidade do ciclo estral também, assim como no grau 3, piometra. O animal está acíclico, uma assimetria uterina, né? Consistência bastante flutuante daquele útero em função do líquido que se acumula ali. Maior tensão das suas paredes, está mais espessos e eu preciso ter certeza de que não é uma gestação que eu estou confundindo com catarro genital. Em função das características, o útero vai estar relaxado, vai estar assimétrico, tem consistência flutuante. Botei ultrassom, não achei embrião, não achei vesícula embrionária e não encontrei feto, né? Aliás, desculpe, embrião com batimento cardíaco, então esse animal tem catarro genital de grau. Aqui, ó. Olha na abertura, como que se encontra, né? A parede do útero. Olha isso aqui, pessoal. Que hiperêmico. Então, olha, ó, uma égua com essa condição. Olha o exudato. Olha o que libera. Olha lá, a vaca. Grave. Bom, como é que a gente faz para tratar uma situação como essa? Primeira coisa, eu preciso eliminar o micro-organismo patogênico de dentro do útero, né? Não posso inibir os mecanismos naturais de defesa do útero. Tem que tomar muito cuidado com o tipo de medicamento que eu vou usar para não suprimir a defesa local, certo? Não interferir naquela flora normal do sistema genital também é uma das grandes recomendações. E não alterar a qualidade do leite para o consumo humano. Isso é um outro desafio, quer dizer, qualquer coisa que eu usar numa propriedade para fins de produção de leite, eu tenho que pensar que aquilo não pode estragar o leite que aquela vaca está produzindo. Tem que ser de fácil aplicação e o também tem que ser acessível. Como que então, né, é recomendado? Substâncias antissépticas que têm a capacidade de reduzir a intensidade da infecção, inativar as bactérias ali residentes, aumentar o tônus uterino, né, para diminuir a irritação, diminuir aquela viscosidade do catarro, torná-lo mais fluido, né, para ser eliminado, e diminuir aquela ação irritante, significativa leucocitose no local, né? A gente precisa reduzir aquela irritação para o útero conseguir se recuperar, né? Voltar às boas, né? Normal. Então, o que recomenda-se que seja feito, né? Infusão intrauterina com antibióticos específicos, né? Ocorre, então, nesse caso, com esse tipo de tratamento, uma dissolução rápida de fusão homogênea, dilui, né? E é distribuído por todo o trato genital interno.
A penetração é satisfatória nos tecidos endometriais, a absorção sistêmica, de acordo com o antibiótico que eu escolhi, acaba sendo limitada, né? Isso não inviabiliza o leite, por exemplo, que a gente comercializa. Não provoca danos ao endométrio e mantém a atividade biológica do ambiente uterino. Tem que sempre lembrar de usar uma substância. Existem, pessoal, algumas queixas, né, sobre a baixa eficiência dos tratamentos em distúrbios uterinos, né, inflamatórios, infecciosos. E muitas vezes isso se relaciona com o ambiente anaeróbico que se cria naquele ambiente uterino, né? Esse ambiente, ele promove, né, a síntese ali de aminoglicosídeos pelos micro-organismos. Os aminoglicosídeos, eles fazem retenção de líquido dentro do útero, né? Então fica difícil a ação de antibióticos, né? O que a gente elege como antibióticos mais apropriados nesses casos são as gentamicinas e neomicinas, né? Que tem uma boa solubilidade em água, né? Então, além disso, né, muitos desses micro-organismos, staphylococcus, streptococcus, na sua grande maioria, né, produz aí penicilase, que degrada a penicilina. Então, muitas vezes, com o uso da penicilina, a gente não tem sucesso. Além disso tudo, esses exudatos e os debris que estão ali podem se unir, né, à molécula do antibiótico e alterar a via de absorção, alterar a sua ação ali, muitas vezes atenuar, né? Deixar mais branda a ação. E isso muitas vezes cria, de certa forma, uma certa resistência, né? E a gente não obtém sucesso, além da dificuldade de absorção. Então, eu tenho um processo inflamatório ali, né? A parede está lesionada. E aí, com isso, diminui a capacidade de absorção da substância que eu estou utilizando, do fármaco que eu estou utilizando. Além disso tudo, existe essa outra questão aqui, não menos importante, né? Que é a questão da alteração dos mecanismos de defesa uterino. A depender do antibiótico que eu utilizar, eu já tenho ali instalado um desbalanço na flora residente, né, daquele órgão do útero. E com o antibiótico, né, não sendo ele não tendo sido feita a melhor escolha, eu posso piorar ainda mais essa circunstância, certo? Então, eficiente. Outra sugestão, né, recomendação seria a antibiótico-terapia sistêmica, né? Concentrações, então, adequadas de drogas, né, que chegam ao útero, né? Não comprometem os mecanismos de defesa uterino, quer dizer, quando eu faço sistêmico, eu não estou agindo ali no local, então, não necessariamente eu vou estar deprimindo aqueles micro-organismos que são residentes importantes, né? Diminui muito o risco de lesar o endométrio, porque já está sensível e eu vou estar infundindo uma solução ali, né, que não é característica, posso lesionar, no caso da antibiótico-terapia intrauterina. Não provoco danos no miométrio, né, corro menos risco de carrear uma infecção secundária. E a antibiótico-terapia sistêmica, além de chegar ao útero, né, em concentrações adequadas, também atenua aí processos febris e toxêmicos que esse animal possa vir a apresentar simultaneamente. Outra forma de tratar esse tipo de distúrbios, né, é a utilização de hormonioterapia. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma atonia uterina e eu preciso auxiliar para que aumente aquela tonia ao ponto de eliminar exudato, etc. Inclusive, talvez anexos aí embrionários, né? A gente pode usar a ocitocina, porque faz aumentar o tônus, né? Elimina as secreções. Muita gente às vezes questiona a questão do uso da ocitocina nesse período, porque muitas vezes a ocitocina ela está sendo produzida, mas o útero não está tão responsivo a ela. E quando a gente faz a aplicação, né, de um hormônio sintético, às vezes a gente exacerba essa quantidade de ocitocina ali e a gente pode causar ruptura uterina, né? Então, existe esse risco. Então, a gente precisa fazer uma avaliação para ver se realmente a tonicidade, né, está bem baixa, né? E talvez apenas a ocitocina vai resolver. Tem que ver se não existe nada obstruindo, se a cérvix não está fechada, né? Porque às vezes
usar o hormônio sem que exista possibilidade de o efeito dele ser coadjuvante a outras características para eliminar exudato, eliminar restos placentários, etc., retenção placentária, etc., acaba sendo ruim. Utilização de estrógenos, né, para eliminação, aumenta a contratilidade, então elimina tudo que tem ali que não é para ficar, né, faz leucocitose, né, pode ocorrer cistos foliculares quando a gente usa estrógeno, mas primeiro a gente resolve uma coisa para depois acudir a outra, né. Posso usar prostaglandina F2-alfa também, né, vai diminuir a P4, então aumenta a defesa uterina, melhora o aparato imune ali, pelo menos local, e em função da produção de estradiol pelos folículos, né? E isso faz também aumentar a contração do miométrio, né? Por conseguinte, e o efeito estimulatório sobre os mecanismos de fagocitose uterina, né? Para que aquele tecido uterino se renove. Bom, pessoal, mais uma vez obrigada, bom trabalho para vocês, bons estudos e até a próxima.